Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Estamos aqui no livro segundo, que tem 9 capítulos, estamos no capítulo 1. 9 capítulos. Tem 11 capítulos. Não é 1x mais x, 1, né? 11 em romanos. Tem 11 capítulos o segundo livro. Livro segundo, Mundo Espiritual ou Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1, que trata dos espíritos. E estamos aqui, começamos ontem, a questão de número 100, que fala da escala espírita. Não é uma questão, são observações que Kardec chama de observações preliminares. Então, aqui estamos no penúltimo capítulo, penúltimo parágrafo, dessas observações, onde Kardec nos diz assim. Primeiro ele vai falar, né, das 3 grandes divisões, que são as 3 ordens de espíritos. Espíritos puros, primeira ordem, espíritos bons, segunda ordem, espíritos imperfeitos. A ordem mais baixa, né, estamos, terceira ordem. E aí ele vai dizer, essa divisão nos parece perfeitamente racional, e com características bem delimitadas. Só nos restava destacar, mediante um número suficiente de subdivisões, dentro dessa escala espírita, as principais nuances do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, então, temos as 3 ordens e agora ele vai fazer 10 classes, ok? Que vão ser subdivisões dessas ordens. Com o auxílio desse quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos com os quais podemos travar relações e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que merecem. Interessante, né? É, de certo modo, a chave da ciência espírita, pois só ele pode explicar as anomalias só pegar aqui esse ele. Grau de confiança, essa escala, né? Divisão, ilimitados, foi o que fizemos. Com o auxílio, desse modo a chave, pois só ele, poderia ser só ela, não é? Só a chave, só essa classificação pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Cumpre observar, todavia, que os espíritos não ficam pertencendo exclusivamente a esta ou aquela classe. Como o progresso deles só se realiza gradualmente e muitas vezes mais num sentido que no outro, pode ser que reúne, qual sentido, né? A lei do progresso, ela se desenvolve em 2 vertentes, a vertente intelectual e a vertente moral, ok? Como o progresso deles, dos espíritos, só se realiza gradualmente e muitas vezes mais num sentido que no outro, mais no intelectual que no moral, mais no moral que no intelectual,
pode ser que reúnam em si características de várias categorias, o que é fácil de avaliar por sua linguagem e seus atos. E é interessante que este é o primeiro livro da codificação. E como ela se calçou na mediunidade, porque claro que é falando do Espírito de Verdade que trouxe as respostas a Kardec e depois os subsídios dos demais livros foram obtidas através da mediunidade. Kardec trabalhou com médiuns no mundo todo, né? E ia recolhendo lá as comunicações e depois, por comparação, por avaliação dessa confiabilidade no conteúdo, só mesmo esta mente arguta e inspirada pelo alto de Allan Kardec, pôde tão bem se desincumbir desta missão que foi a codificação espírita. Vamos então agora à questão 101, que também não é uma pergunta, já que agora nós estamos trabalhando a questão da classificação. Então é isso que Kardec vai fazer, e ele bem já disse que foi com a ajuda dos espíritos que favoreceram que ele elaborasse essa classificação. Então ele vai começar pela terceira ordem, os espíritos imperfeitos, aquela onde estamos. Primeiro, ele vai sempre começar caracterizando a ordem e depois, então, ele vai colocar as subdivisões das classes. Primeira ordem a ser vista é a última, a mais baixa, a terceira, dos espíritos imperfeitos. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Então, propensão ao mal é propensão ao erro, ao mau uso do livre-arbítrio, a não escolhermos de acordo com as leis de Deus. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Sim, os espíritos maus têm a compreensão de Deus, sabem da existência de Deus e o que é Deus. Eles sabem, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Então, por inconsequência, nós vemos muito mal sendo feito no mundo, não é? É quando não se pensa assim, mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Impulsos, agir impulsivamente, sem medir consequências. Ai, fiz, não pensei. É isso. Isso é um exemplo, ok? Inconsequência. Mas temos também a malícia, tentar tirar vantagem. Eu não quero machucar ninguém, mas está criando prejuízo, está tentando tirar vantagem. Malícia. Leviandade é aquela coisa, né? Vai agir, se prejudicar o outro, prejudicou. Sair por aí dando o golpe do conto do vigário. Então, isso é uma leviandade de não pensar, mas espera aí, você já pensou? Olha só o dinheiro que eu consegui, mas esse dinheiro é de alguém. Mas eu não vou pensar nisso, quer dizer, não há aquela coisa assim, não, eu vou fazer e vou fazer mal à pessoa. Não, a pessoa só quer ali, naquela mesmo pensamento inconsequente, imaturo e leviano. Mas você já parou para pensar que a pessoa pode estar sentindo falta disso para levar comida para a mesa? Lá vem você com esse papo. Esse tipo de espírito. Uns não fazem o bem nem o mal. Não quero me meter. Mas você sabe
e não está fazendo nada? Então, não fazer o bem é fazer o mal. Eu não posso fingir que eu não estou vendo, sabendo. A vida está me chamando para tomar uma posição. Por que que a vida me mostrou isto? Todas as situações que nos chegam estão ali, aguardando o que vamos fazer com isso. E aí, você vai fazer o que com isso? Estou aqui esperando para ver o que você vai fazer. Não vou fazer nada. Não é comigo. Está espancando a mulher, nem conheço. Lembrando aquele morador de rua do centro de São Paulo, que viu uma mulher ser agredida ali nas escadarias da Sé, São Paulo, e que foi defendê-la. E o homem que estava agredindo a mulher acabou dando um tiro no morador de rua e ele veio a falecer. Morador de rua. O assunto era com ele, mas ele viu, estava ali. A vida levou para frente dele a situação e ele não se omitiu. Ele foi e fez o que deveria fazer. O que nós faríamos por um filho? Ah, mas é um filho. Mas não é amar o próximo como a si mesmo? Não é amar o filho como a si mesmo, não é interessante? Esse é um aprendizado. Por isso a família é importante, porque vai nos sensibilizando para o amor ao outro. O amor de abrirmos mão de nós mesmos pelo outro. E isto faz a família. E esta é a base mesmo desse aprendizado, deste amor que Jesus veio nos dar testemunho. Este amor, nós iríamos para a cruz por um filho? Quem não? Quem não? Mas ele foi por todos nós, porque ele nos ama como irmãos. Um amor como nós temos pelos nossos filhos. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal, ficam satisfeitos em fazer maldades. E ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticar o mal. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. Abjetos, nada bons, bem mesmo, bem maus. Então, esses são os da última classe, nós vamos ver. Última classe. São limitados os conhecimentos, agora voltando aqui aos imperfeitos, ao da ordem, ao da terceira ordem, que antes eu estava falando mais ou menos das classes. São limitados os conhecimentos que têm das coisas do mundo espiritual, os imperfeitos, os da terceira ordem. E o pouco que sabe se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Acerca dessas coisas, não nos podem dar senão noções falsas e incompletas desse mundo. Então, é muito importante nós sabermos distinguir, porque se recebermos uma mensagem desse tipo de espírito, já vamos reconhecer que não é um espírito superior, pelo próprio conteúdo, a forma com que se expressa. Não podem nos dar senão noções falsas e incompletas desse mundo espiritual. Mas em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra
a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Nós vamos ver isso, por exemplo, no 4º livro da codificação, O Céu e o Inferno, onde Kardec faz evocação de espíritos para saber como eles se encontram na vida espiritual, quais foram as consequências dos atos que cometeram, como isso trouxe repercussões na entrada ao mundo espiritual. Vamos parar por aqui, então, no final do 2º. Vamos parar aqui, porque não chegamos ao final do 3º, ao final do 2º parágrafo da questão 101, que não é questão, seria, porque todas nós chamamos de questões, não é uma questão-pergunta. Muito bem, meus queridos amigos, amanhã estaremos de volta com o projeto, mais ou menos 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz, até amanhã.